Boa noite, irmãos, graça e paz. Vamos colocar em pé nesse momento. Nós vamos orar para iniciar essa celebração e depois nós vamos adorar ao Senhor com um cântico que diz: Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui. É no nome de Jesus que a gente se reúne, é no nome de Jesus que a gente comunga, é no nome de Jesus que a gente se ajunta. É esse nome que tem poder. Feche os seus olhos. Paizinho, nós estamos diante da sua presença. Nós queremos, Senhor Jesus, que o Senhor venha ocupar cada espaço desse lugar e cada espaço do nosso coração. No físico e no espiritual, nós dedicamos o domínio ao Senhor. Domina, reina e governe sobre nós. Nós precisamos de Ti, Jesus. E que todo véu que nos separe, todo véu que nos impede de ver, todo véu que é colocado em nossos olhos caia por terra, porque o véu que separava já não separa mais. A luz que antes estava frouxa, apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Por isso, Senhor Jesus, aqui nós estamos para celebrar o Teu nome, só para Te adorar, só para Te adorar e só para engrandecer o Teu nome. Fica conosco e, Pai, esteja à vontade em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Vamos celebrar o Senhor com essa canção, Jesus em Tua presença. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra Te adorar e fazer Teu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra Te adorar e fazer estamos nós aqui. Aleluia. Você pode aplaudir a Jesus. É por causa dele que nós estamos aqui. Antes de você se assentar, eu gostaria que você cumprimentasse a pessoa que está perto de você, dizendo: seja bem-vindo à Terça da Esperança. Cumprimente aí essa pessoa. Isso, talvez você não esteja vendo alguém aí. Semana que vem você refaz o convite. Por que será que ela não está conosco? Você que está aí nos assistindo pela internet, seja bem-vindo também. Uma grande alegria poder receber você online. Esperamos que um dia você venha nos visitar também aqui conosco.
Depois que você comentou o maior número de pessoas perto de você, eu gostaria que você se assentasse. Eu vou passar alguns avisos para você. Primeiro, sejam todos bem-vindos à nossa Terça da Esperança. Para a gente é sempre uma alegria poder abrir o nosso tempo durante a semana e receber vocês que não têm às vezes a oportunidade de estar conosco numa celebração aos domingos à noite, mas que tem a oportunidade de vir conosco na terça-feira. Então, para a gente é uma grande alegria. Então, você que está aqui hoje, você que está com seu filho, aliás, daqui a pouco nós vamos chamar as crianças aqui à frente e nós vamos pedir que os papais liberem seus filhos para que eles sejam ministrados. Se você está aqui hoje pela primeira vez ou não tem o costume de vir conosco, as crianças elas são ministradas pelos nossos facilitadores e facilitadoras numa celebração toda para elas. Então, se o seu filho ou sua filha não ficar à vontade de ir, você pode acompanhá-lo até a nossa salinha, você pode ir com ele, com ela. São crianças de 3 a 8 anos, tá bom? As crianças de berçário até 3 anos, ou melhor, de 1 e 2 anos, né? Ainda vou ter que esperar mais um pouquinho que nós estamos terminando o nosso projeto para poder transmitir a nossa celebração do berçário num lugar mais isolado para que os papais e as mamães possam assistir. Mas você que está com um filho de 3 a 8 anos, pode acompanhar o seu filho na nossa celebração com as crianças. E caso ele ficar bem familiarizado, bem aconchegado, você pode voltar para a celebração aqui conosco no templo, tá bom? Deixa eu dar alguns avisos para você. Você que é membro da nossa igreja, você que também tem se identificado com esse ministério e gostaria de participar do coral, é só falar com o Renato Nunes, venha fazer um teste vocal com ele e a gente espera que todos aqueles que têm um desejo, um interesse de participar do nosso musical de Natal, possam participar desses ensaios que estão acontecendo todas as segundas-feiras e aos sábados. Só falar com o Renato, ligar para ele, mandar uma mensagem que ele vai conversar com você e explicar certinho. Que discípulos, atenção crianças, chegou a hora do que discípulos. Chegou o último do ano, porque em dezembro a gente vai fazer um musical, e aí as crianças vão participar do nosso musical. Então é o último, é a despedida do que discípulo do ano de 2017, aí depois ele volta junto com as aulas do ano que vem. Então, criançados, vocês não podem perder domingo agora, dia 12 de novembro, é isso mesmo? Não, perdão, não é domingo agora não, é o outro. Dia 12 de novembro, agora é dia 5. Dia 12 de novembro próximo, criançada, vai ter o Celebra Kid para vocês, e o tema é esse, o verdadeiro tesouro. Teatro, música, dança, lanche, vídeo, brincadeiras e tudo mais para as nossas crianças. Papai, mamãe, criança não vem sozinho na igreja. Então a gente precisa da sua ajuda, da sua colaboração. E também, por favor, não pegue seu filho, deixa aqui à frente e vai embora. Venha para a igreja dos adultos aqui, que a igreja da criança vai ficar do lado de lá, e a gente vai celebrar todos juntos. Jesus vai estar vendo nós aqui dentro, eles lá no salão nosso anexo, e vai ser uma grande festa dia 12 de novembro. Tesouro, ou melhor, o verdadeiro tesouro é o nosso Celebra Kids, tá bom? Para as crianças de 3 até os 11 anos, 10 anos de idade podem participar. Até os pequenininhos de colo, papai e a mamãe podem acompanhar também. Você que quer ser membro da igreja, está esgotando a sua possibilidade, nós estamos encerrando os nossos avisos. Quer ser membro dessa comunidade, quer participar mais assiduamente, com aquele compromisso de ser membro. Pastor, o que isso significa? Venha participar das salas que vão acontecer, dê o seu nome e seu telefone, nós vamos entrar em contato, marcar uma reunião inicial, e depois dessa reunião a gente vai conversar certinho para a gente poder estabelecer os dias para nossas aulas de preparação para você se tornar um novo discípulo dessa comunidade, tá bom? Então dá o seu nome na secretaria hoje e depois a gente não vai ter mais essa oportunidade. E aqueles papais e mamães que são batizados na nossa igreja, são membros, têm o direito e o dever de batizar os seus filhos. Crianças podem ser batizadas na nossa comunidade, aliás, devem ser batizadas no princípio de que os pais serão os tutores espirituais deles, até que eles façam a sua pública profissão de fé. Papai e mamãe, membro da igreja, quer batizar, essa sua oportunidade está lá. Eu não sou membro da igreja, então você tem que ser membro e batizar. Pode ser tudo no mesmo dia, você se tornando membro, batizando você e seus filhinhos, tudo junto, aí é uma festa em família, é uma festa completa, tá bom? O recadastramento de membros está acontecendo durante as celebrações. Você que é membro da igreja, não esqueça de ir na secretaria durante o louvor, a pregação. Vai lá, não dura mais do que 3 minutinhos e a gente vai recolher os seus dados. E tudo que acontece na secretaria, tá, querido? Se quiser informações, é tudo na secretaria. E quarta-feira de manhã, a gente tem a nossa oração, amanhã cedo, 6h30, às 7 horas, desafiando você que ainda não veio e que vai direto para o trabalho às 7h15, 7h30, eu quero desafiar você. Meia horinha mais cedo, desperta, vem conosco orar. Eu tenho certeza que você não vai parar de vir depois disso, porque é um tempo muito gostoso, passa rápido demais, e a gente tem a oportunidade de lanchar junto, ter um tempo de comunhão logo pela manhã, tá ok? Hoje são esses os avisos que eu gostaria de passar para vocês.
Eu gostaria de chamar a Graziele, que vem aqui à frente, por favor. Ela tem um testemunho para contar para nós. Aliás, nossa igreja está cheia de testemunhos abençoados, e a gente já tem mais um marcado para a terça que vem. E se você gostaria de dar aqui o seu depoimento do que Deus fez na sua vida, eu queria convidar você a me procurar para a gente poder agendar e a gente ser recheado toda terça-feira com testemunhos da parte de Deus. A graça e a paz, irmãos. E então, o meu testemunho que eu tenho para dar, na realidade, né, são vários, mas eu quero colocar um, né, na presença de vocês, que foi a minha cirurgia, né, que saiu, graças a Deus. Eu comecei a campanha, né, aqui, foi em julho, na segunda semana que eu comecei a campanha, que todo mundo falava para mim que ia demorar, né, para sair, que muitos falavam assim, vai demorar um ano e pouco, né, porque pelo SUS, né. Aí eu comecei, em 2 semanas que eu fiz a campanha, pela graça de Deus, saiu a minha cirurgia. Eu fiz daí, dia 22 de julho, eu fui no médico. Aí no dia 28 de agosto saiu o meu pré-cirúrgico. E dia 5 de setembro eu fiz a minha cirurgia. E graças a Deus, foi a minha recuperação, que quem me acompanhou, né, até teve as meninas que foi em casa, não foi fácil, mas eu, com as orações de Jesus, graças a Deus, eu consegui me recuperar. E eu quero mostrar para todos o tão grande é o nosso Senhor, é o nosso Deus. Ele é muito maravilhoso. E colocar aqui as pessoas que foram anjos na minha vida, principalmente a minha sogra, colocar ela, agradecer, porque muitas pessoas não se dão bem com sogras, e eu quero colocar ela aqui porque ela é uma bênção na minha vida. Então é esse o meu testemunho que eu quero deixar para vocês e falar o tão grande é o nosso Deus. Ele é inexplicável. Muito obrigada. Aí que bênção. Cirurgia que tinha um prazo de 1 ano, no mínimo, em apenas 1 mês foi marcada, feita e realizada. Nós louvamos a Deus por causa disso. A campanha, colocando diante do altar de Deus, Deus abriu essa porta na vida da Gra. Então nós queremos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. E uma das maneiras de a gente agradecer também é contribuindo. Você que veio preparado hoje para fazer a sua contribuição, aqui estão à frente as urnas. Enquanto a gente canta essa primeira canção, você vem aqui, deposita, entrega no altar de Deus. E você que não veio preparado, não sabe como funciona, não precisa se constranger. Numa próxima oportunidade, quem sabe você participa conosco também. Então enquanto nós cantamos essa canção, você pode se colocar em pé, por favor. E você pode vir só com alegria aqui à frente devolver a sua contribuição no altar do Senhor, enquanto cantamos essa canção. Eu me alegrarei. Eu me alegrarei. Nos alegramos em ti. Eu me alegrarei. Oh, eu me alegrarei. Se a tristeza salta de alegria diante de Deus, se a tristeza salta de alegria diante de Deus, imagine só o que eu farei diante do meu Deus. Imagine só o que eu farei diante do meu Deus. Eu me alegrarei. Nos alegramos em ti. Eu me alegrarei. A alegria do Senhor é a nossa força. Eu me alegrarei. Eu me alegrarei. Como um filhote de boi selvagem eu saltarei, e como a corça anseia pelas águas, eu correrei pra ti, Senhor.
Como filhote de boi selvagem eu saltarei, e como a corça anseia pelas águas, eu correrei pra ti, Senhor. Eu me alegrarei, nos alegramos em ti. Eu me alegrarei. Oh, eu me alegrarei. Eu me alegrarei. Com pulo de alegria e brado de vitória eu dou. Com pulo de alegria e brado de vitória eu dou. Eu vou seguir a Jesus. 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 Seguir a Jesus. Eu vou seguir a Jesus. Porque Ele vem, E Ele vem saltando pelos montes. e Ele vem, e Ele vem saltando pelos montes. Oh, e os seus cabelos são brancos como a neve. E os seus cabelos são brancos como a neve. E nos seus olhos há fogo. Incendeia, Senhor, a tua noiva. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, a tua casa. Oh, vem me incendiar. Incendeia, Senhor, a tua noiva. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, A tua casa. oh, vem me incendiar. E Ele vem saltando pelos montes. Oh, e Ele vem saltando pelos montes. É o nosso Senhor. E os seus cabelos São brancos como a neve. sim, sim. E os seus cabelos São brancos como a neve. e nos seus olhos há fogo. Incendeia, Senhor, a tua noiva. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, a tua casa. Oh, vem me incendiar. Incendeia, Senhor. Incendeia, Senhor, a tua noiva. Incendeia, Senhor, A tua igreja. incendeia, Senhor, a tua casa. Oh, vem me incendiar. Agora você vai virar pro seu irmão e vai, ó. Incendeia, Senhor, meu irmão. Coloca a mão sobre a vida dele e fala: Deus, incendeia essa vida aí, Deus. Queima aí, ó. Coloca o fogo do Senhor. Incendeia a vida dele, Deus. Com a presença do Senhor, com a unção do Senhor, trazendo cura, trazendo liberdade. Aleluia, vamos lá? Profetize sobre a vida do seu irmão. Oh, oh, oh. Incendeia, Senhor, o meu irmão. Incendeia, Senhor, o meu irmão. Incendeia, Senhor, o meu irmão. Oh, vem incendiar. Incendeia, Senhor. Incendeia, Senhor, o meu irmão. Incendeia, Senhor, o meu irmão. Incendeia, Senhor, O meu irmão. oh, vem me incendiar. Oh, vem me incendiar. Oh, vem me incendiar. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém. Crianças de 3 a 8 anos podem vir aqui à frente, por favor. Nossa equipe de intercessão pode se preparando, vindo aqui devagarzinho, que nós vamos já interceder por aqueles que estão na segunda, terceira e quarta semana de campanha. Você que está na sua segunda, começou a semana passada, lembra? Segunda, terceira e quarta semana de campanha, nós queremos orar por você. Crianças de 3 a 8 anos, espero vocês também no Celebra Kids, tá bom? Não esqueçam disso. E a gente vai orar por vocês, para que vocês possam ter uma ministração muito abençoada, tá bom, crianças? Crianças de 3 a 8 anos, deve ter mais aí, pode vir crianças, papai e mamãe pode trazer, nós vamos orar por elas. Pai, abençoe esses pequenos, que eles sejam ministrados na mesma medida e proporção que nós aqui, em nome de Jesus. Amém. Pode ir, criança.
Vamos orar pela segunda, terceira e quarta semana de campanha. Pode vir à frente, enquanto nós cantamos essa canção. Você que está nessa campanha, você vem. Você que fica no seu lugar, adora ao Senhor com mais essa música que nós vamos celebrar. Aleluia. Deus, eu ouço a tua voz chamando meu nome para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da tua presença. É o que mais quero ter, Da tua presença. é o meu maior prazer. Te quero, Deus. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar. Eu não posso deixar de adorar. Eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel. É o teu rio de vida que me sustenta. Deus, eu ouço a tua voz chamando o meu nome para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome. A tua presença é o que mais quero ter. a tua presença. É o meu maior prazer. Te quero, Deus. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar. Eu não posso deixar de adorar. Eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel. É o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de Te amar, eu não posso deixar de adorar. Eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel. É o teu rio de vida que me sustenta. Eu te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata. A tua presença me basta. A tua presença me basta. A tua presença me basta. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar. Eu não posso deixar de adorar. Eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel. É o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar. Eu não posso deixar de adorar. Eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel. É o teu rio de vida que me sustenta. Que me sustenta. Que me sustenta. Amém. Você pode se assentar, por favor. Nós estamos em meio à nossa série de mensagens que fala sobre Aprendendo com Maria. E nós temos apenas mais alguns encontros que nós vamos ministrar sobre as atitudes dessa mulher,
que foram tão significativas, tão importantes para a realidade da igreja, para a realidade do cristianismo, e que tanto nos inspira nos dias de hoje. Mas a gente precisa aprender, diante de uma figura tão controversa e tão polêmica. A gente tem falado sobre isso todas as semanas, e temos dito que algumas religiões colocam Maria onde ela nunca deveria estar, e outras religiões, por contrário, desonram a história de Maria, não dando o devido reconhecimento e o devido respeito. O nosso papel aqui é sempre ser o mediador de uma conversa bíblica que nos coloque no centro do que significa essa figura para o cristianismo, no centro do que significa essa personalidade para a nossa fé, para a nossa história, porque nós temos muito a aprender com Maria. Então hoje eu quero falar sobre esse tema, Maria, uma mulher adoradora. Maria, uma mulher adoradora. Nós já falamos de Maria, uma mulher de fé ousada, aquela mulher que diz, eis-me aqui, Senhor, cumpra em mim a sua vontade, uma fé corajosa, que muitos de nós estamos titubeando em ter, que muitos de nós estamos receando em ter. Aí falamos a semana passada de Maria, uma mulher de confiança, aquela mulher que confia em Deus, que se apresenta a Deus, dizendo que ela não apenas acredita, como Zacarias, mas que ela confia de coração de que aquilo vai acontecer, e ela de antemão já celebra o nome de Deus diante dessa confiança. Estamos apenas em Lucas capítulo 1. Até agora, nessas 3 semanas, nós só visitamos o capítulo 1 de Lucas. Primeira lição, Maria, serva ousada. Eis-me aqui, Senhor, cumpra em mim a sua vontade. Segunda lição, Maria, uma mulher de fé corajosa, onde ela diz que ela acredita, onde ela diz que ela não acredita, aliás, ela confia. E o Zacarias, lá o seu parente, sacerdote religioso de Jerusalém, não tem a mesma felicidade. Acaba ficando mudo diante da promessa de que ele seria pai. E Maria, diante da promessa de que ela seria mãe, ela simplesmente reconhece. Enquanto Zacarias pede certezas, Maria simplesmente se entrega à confiança. E muitos de nós estamos nesse caminho de querer certezas, apalpar, pegar e, de alguma maneira, cientificar aquilo que nós acreditamos, quando na verdade Deus nos pede uma confiança, às vezes até cega, em confiar de que Ele fará o melhor sobre as nossas vidas. E hoje o terceiro tema de Lucas capítulo 1, versículo 46, está aí, Maria, uma mulher adoradora. Vamos ver de onde vem esse título? Vem do lindo cântico de adoração de Maria. Não sei se você sabe, mas Maria é compositora. Não sei se você sabia dessa informação, mas Maria é cantora. Não sei se ela é soprano, não sei se ela é contralto, não sei quais são os naipes vocais, ou quais foram os naipes vocais de Maria. Eu só sei que ela cantava, e só sei que ela exaltou ao Senhor em uma poesia e um cântico dos mais bonitos. Dentro da teologia católica, ela é tratada, esse cântico, como Magnificat. O Magnificat é uma palavra latina que significa aquele que faz grandes obras. Então o Magnificat de Maria não é o Magnificat de Maria, é o Magnificat de Maria para o Senhor. Ela está dizendo, aquele que faz grandes obras. Vamos ver essa canção de Maria? Vamos ver essa música que Maria fez para Deus, após receber a anunciação de que ela seria mãe daquele que seria o Salvador da humanidade. Vamos ver o cântico que ela fez? Está lá, Lucas capítulo 1, versículo 46, você pode acompanhar na sua Bíblia, pode acompanhar conosco na projeção, do jeito que você achar melhor. Eu apenas sugiro que você traga a sua Bíblia para fazer as anotações, sugiro que você traga um caderninho para escrever os versículos, para você ter o hábito de manter a sua mente sempre refrigerada sobre os assuntos que nós falamos aqui, até porque é importante que você vá em algum lugar e retire essas informações novamente. Confira na Bíblia, confira nos dados históricos, os fatos que nós vamos falando aqui, vai comprovando tudo, para ver se a gente não está falando nada fora da Bíblia. Isso é importante também. Lucas 1, 46. Então disse Maria, minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Deus derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou humildes. Pausa aqui. De quem Maria está falando? Dela. Lembra que Maria é mulher, é galileia, camponesa, lembra? E ela está longe e distante do centro religioso de Israel.
mulher, galileia, camponesa e ainda mais grávida antes do casamento. Todos os fatores que poderiam colocar essa mulher na mais vil condição, na mais desprezível condição. E ela está cantando dela mesmo. Deus exaltou os humildes, encheu de coisas boas os famintos, gente desprezada, mas despediu de mãos vazias os ricos. Versículo 54, ajudou o seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia, para com Abraão e seus descendentes, para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Este é o cântico de adoração de Maria. Quando ela recebe a informação de que ela seria mãe do Salvador da humanidade, ela exalta a Deus pelas obras que ele estava realizando em sua própria vida. Agora, um fato importante que eu gostaria que você entendesse. Na Bíblia, Maria é adoradora, mas Maria não é adorada. Na Bíblia, Maria é uma adoradora, mas Maria não é adorada. Dentro da tradição, nós encontramos a situação religiosa e a tradição religiosa de adoração ou veneração de Maria. Mas na Bíblia Sagrada, Maria é adoradora. Quando ela recebe a informação de que ela seria o recipiente da salvação da humanidade, que seria Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado agora no seu ventre, ela simplesmente exulta em adoração. Ou seja, não foi uma mulher que saiu contando a notícia aos outros, porque a Bíblia Sagrada diz da sabedoria de Maria. Diz que cada coisa que acontecia, ela guardava consigo no seu coração. Coloque lá numa chave bíblica e coloque a palavra, guardou consigo no coração. Pelo menos 4 vezes, Maria recebe as informações, recebe fatos e guarda consigo no coração. Maria é uma mulher sensata, sábia, aquela que edifica o seu lar e aquela que tem noção exatamente de onde está pisando, em território sagrado, diante do chamado de Deus para a sua vida. E ela sabe que o que ela tem que fazer diante do Criador é a adoração. Ela é criatura, ela não é geradora. Ela é criatura, ela foi criada, ela não é criadora. Maria se põe na posição de adoradora. Por isso ela diz: minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito exulta em Deus, o meu Salvador, pois com efeito tem feito grandes coisas. Olha só, ela rompe em adoração. Não murmura, não blasfema, não questiona. Não conta para o vizinho, não chama para o irmão, não posta em redes sociais. Ela adora. Irrompe em adoração diante de uma informação recebida. Maria é adoradora, mas não é adorada. Mas pastor, nós entendemos que Maria é adorada. Vamos estudar um pouquinho sobre o que significa isso, antes de a gente falar dessa característica tão especial dessa mulher adoradora, porque eu quero que você grave essa palavra, adoradora. Maria é adoradora, e já a gente vai chegar lá. Mas antes, o porquê não adoração? Veja só o que significa a palavra adoração. Primeiro, beijar a mão de alguém em sinal de submissão. Segundo, entre os orientais, especialmente os persas, era o costume de cair de joelhos e tocar o chão com a testa como uma expressão profunda de reverência. Seria um ato mais profundo de adoração. Terceiro, usado para reverência a pessoas e seres de posição superior. De certa forma, a adoração nos leva imediatamente à cultura, à mentalidade e nos leva diretamente à percepção de que estamos diante de um ser superior. Quando adoramos algo ou adoramos alguém, nós colocamos essa pessoa na condição de superioridade. E está escrito em Êxodo capítulo 20, que Deus disse para nós que nós não deveríamos adorar outros deuses e não deveríamos colocar Deus em segundo plano. A ordem exata é: Deus é o soberano, Deus é o exaltado, e depois vem as demais coisas. E nós invertemos essa condição e colocamos na posição de adoração o nosso carro, colocamos na posição de adoração a nossa casa, colocamos na posição de adoração o nosso trabalho. Nós adoramos, idolatramos, reverenciamos, veneramos e fazemos tudo relacionado a ídolos que vêm diante, ou melhor, depois de Deus, e nós substituímos e colocamos na posição inversa. Tudo que vem antes de Deus, tudo que chega antes de Deus é considerado ídolo. E a palavra de Deus já disse para você o que você tem que fazer com o ídolo. Se você está idolatrando algo que não seja a presença de Deus, você está incorrendo num risco grave que está prescrito nos mandamentos, e nos 10 mandamentos, sem falar em outros textos da palavra de Deus. Então,
preste bem atenção. A palavra adoração, ela vem do grego proskeo, que significa, e vem do nosso português, prostrar-se. Um adorador é alguém que se prostra diante de. Um adorador é alguém que submete-se diante de. Um adorador é alguém que beija a mão de uma autoridade superior a ele. Você está vendo? Às vezes a gente beija a mão do carro, beija a mão do patrão, beija a mão do serviço, beija a mão da carne, beija a mão dos nossos prazeres, beijamos as mãos de tantos ídolos, porque nós nos submetemos literalmente à força desses ídolos na nossa vida. Então, por que que nós não adoramos Maria? E por que que Maria na Bíblia é adoradora e nunca adorada? Porque a adoração tem relação com a reverência de submissão a um ser superior. A adoração nos coloca na condição inferior e exalta um Deus na condição superior. E aí, pastor, como é que a gente sai disso então? Bom, é muito simples. É só olhar para a palavra de Deus. Eu sei que não é uma palavra, às vezes, muito confortável para os nossos ouvidos, dizer que Maria não é adorada, mas é adoradora. Dizer que Maria é adoradora, mas não é adorada. Só que é o que a Bíblia Sagrada nos mostra. Quer um exemplo disso? Eu vou mostrar para vocês alguns textos bíblicos que mostram que, embora Maria seja uma mulher agraciada, embora Maria seja uma mulher bem-aventurada, ela não é superior a Jesus e também não é superior aos homens. Você quer ver isso? Olha só o que eu digo sobre a adoração de Maria. Embora agraciada, ela não é superior. Veja só o texto de Mateus, capítulo 2, versículo 9 ao 11. Ela não é superior a Jesus. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho. E a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando entraram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então, abriram-se os tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. Irmãos, nós vamos trabalhar aqui sempre com a palavra de Deus. Nós não trabalhamos com tradição, porque a tradição vai dizer para nós que eram 3 reis magos, né? E tem até nome. É Belchior, quem mais depois? Baltazar, Belchior, Baltazar e mais um. São 3 reis, eles têm até nome. Na Bíblia você pode pesquisar de cabo a rabo, eles não são 3 reis, porque são sábios vindo do Oriente, não são reis. Não são magos, não são feiticeiros, não são adivinhos. Não são 3 reis, não são magos e não tem nome na Bíblia. E a tradição diz que são 3 reis magos. Você está vendo como às vezes a gente se apega a tradições e nós falamos dessa perspectiva e nós não olhamos biblicamente? Veja só esse texto. Os 3 sábios do Oriente que vêm até esse lugar, aliás, perdão, não são 3, aliás, a gente nem sabe se é 3. A gente só sabe que eles trouxeram 3 presentes, ouro, incenso e mirra. Você não vai achar em nenhum lugar da Bíblia dizendo que eram 3 reis magos. Vai dizer que eles deram 3 presentes, pode ser 1, 2, 3 ou 4. Você está vendo como que a tradição confunde a nossa mente? Leia a Bíblia e você vai encontrar essas direções. E esses reis, ou esses sábios do Oriente, fica até difícil a gente falar, porque a nossa cultura popular vai levar a gente a isso. Esses sábios vindo do Oriente, pode ser 1, 2, 3, 4, que trouxeram 3 presentes, ouro, incenso e mirra para ver Jesus. Eles vieram e entraram no lugar. E a primeira pessoa que eles viram lá, quem é? Quem é? A primeira pessoa que eles viram foi o menino com a sua mãe. A imagem de Maria com Jesus é bonita, irmãos, não é feia. A imagem de Jesus com aquele bebezinho acalentando no seu colo, como a imagem da nossa arte de convite para você vir na Terça da Esperança, não é uma imagem feia. É a imagem da maternidade, é a imagem da beleza, é a imagem da pureza, é a imagem do descanso do Salvador no colo de uma mulher pura e maravilhosa. Só que quando os reis entram na estrebaria, num curral para animais, porque não havia lugar para eles na estalagem, quando eles entram, eles veem o menino com a sua mãe. E aí o texto continua dizendo, quando eles viram o menino, o que eles fizeram? O adoraram. Prostraram-se e o adoraram. Quem eles adoraram, queridos? Jesus. Estava Maria no estábulo. Estava Maria com o menino no colo. Mas eles adoraram a Jesus. É uma prova definitiva de que, nesse caso, Maria é o recipiente.
Maria é a mulher que traz Jesus ao mundo. Maria é o veículo que Deus escolhe para fazer algo extraordinário. Mas Maria não é o alvo da adoração. Quando eles entram na estrebaria, eles veem um menino no colo de Maria, mas prostrando-se, eles o adoram. Não os adoram. Não adoram a ela e depois a ele. O adoram. Jesus é o alvo da adoração da igreja. Jesus é o alvo da adoração do povo de Deus. Jesus é este. Nós representamos esses sábios que vêm até Jesus e tiramos os ídolos dos nossos olhos. A nossa posição financeira, a nossa condição social, os nossos valores pessoais, o nosso prazer estético, o nosso prazer sexual. Nós tiramos os ídolos do nosso retrovisor e colocamos os nossos olhos em Jesus, conforme Hebreus capítulo 12, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Jesus é o autor que origina e Jesus também é aquele que recebe a nossa fé. Portanto, esse texto é muito claro. Quando eles entram, eles adoram a Jesus. Tem mais um texto que eu quero apresentar, que Maria não é superior a Jesus. Está em Lucas capítulo 2, versículo 15, e diz assim, agora falando sobre os pastores, tá bom? Que lá foram sobre os sábios, agora sobre os pastores. Quando os anjos os deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros, vamos a Belém, e vejamos isso que aconteceu, e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José. Olha que bonito. Encontraram agora Maria e José, e depois encontraram o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. Quem é que eles viram? Jesus. E sobre quem eles contaram? Jesus. Maria, nesse caso, ela não é protagonista. Maria é coadjuvante da história da salvação. Ela tem um papel fundamental, ela tem um papel especial. É maravilhoso o que está acontecendo na história dessa mulher. Imagine você sendo recipiente da salvação da humanidade, Deus escolhendo você entre todas as mulheres e dizendo, salve agraciada, você é a mulher escolhida. Maria é um elemento chave central nisso tudo, mas no caso entre ela e Jesus, ela é sempre coadjuvante, ela sempre sai de cena para que Jesus brilhe, ela sempre sai de cena para que Jesus resplandeça. Quando ela fala nas bodas de Caná, façam tudo o que ele disser, ela sai de cena e deixa Jesus para realizar o milagre. Maria reconhece, nesse caso, que é a Jesus que as pessoas têm que ver. É Jesus que os pastores foram adorar. Ela não se irrita com isso. Ela não se esnoba com isso. Ela não se melindra com isso também. Ela não se orgulha disso também. Maria simplesmente reconhece, porque ela disse na sua frase, você lembra o que ela disse que a gente estudou? Eis aqui a serva do Senhor. Isso é postura de serva. Maria nunca pediu para ser colocada num patamar de adoração. Maria nunca pediu para ser colocada num lugar que ela nunca foi colocada por Deus. Maria é serva. Maria sai de cena para que Jesus brilhe e resplandeça a sua glória. E esse texto mostra que Maria não é superior a Jesus. E talvez você fale, não, ela não é superior a Jesus, mas ela está muito superior aos homens. Se você olhar na Bíblia Sagrada, você vai encontrar textos que mostram que Maria, ela é bem-aventurada. Mas ela não é mais bem-aventurada do que nós. Ela não é muito mais do que nós. Ela é feliz por ter recebido Jesus. Mas nós somos tanto quanto elas, porque nós também podemos receber Jesus. Ela recebeu Jesus menino dentro do seu ventre. E deu à luz aquele que seria salvador da humanidade. E nós recebemos Jesus salvador no nosso coração. E damos à luz a salvação para a nossa vida. É o mesmo sistema. E como que eu encontro isso na Bíblia? Olha lá. Maria não é superior aos homens, sabe por quê? Lucas 12, 46. Olha que linda essa passagem. Falava ainda Jesus à multidão quando a sua mãe e os seus irmãos chegaram do lado de fora querendo falar com ele. Alguém lhe disse, tua mãe e os teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. E Jesus disse, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Perguntou ele. E estendendo a mão para os discípulos disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha mãe e minha irmã. Olha que texto interessante. Jesus nos coloca, ou melhor, coloca a sua família sagrada, que a gente tem o quadro da Sagrada Família, e aliás todas as famílias são sagradas para Deus, não existe uma sagrada família em detrimento de outra, todas são, infelizmente a gente que não entende isso, infelizmente nós que não fazemos a nossa família ser sagrada, infelizmente nós que não cuidamos da nossa casa, e Jesus coloca e rebaixa o nível da família dizendo, calma aí, eu estou no meu ministério,
Eles querem prioridade no meu ministério? Não, irmãos, vocês não estão entendendo. Eu sei que ela quer falar comigo, ela é minha mãe. Eu sei que eles querem falar comigo, eles são meus irmãos. Mas eu vou dizer para vocês que minha mãe e os meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, quando eu faço a vontade de Deus, sabe com quem que eu pareço? Sim, eu pareço ali com aquela Maria. Essa Maria maravilhosa, agraciada, pura, uma mulher escolhida por Deus. Sim, eu sou bem-aventurado como ela quando eu faço a vontade de Deus. Portanto, quando nós falamos de Maria, a mãe de Jesus, nós falamos de uma mulher que não é maior do que você. E nem você é maior do que ela. Porque todos somos alvo do amor de Deus. E todos somos sustentados pela graça de Deus igualmente. E Jesus mostra isso nesse texto. Não há prioridade no reino, queridos. Só existe um que é adorado. O pastor não vem em segundo lugar. Os ídolos não vêm em segundo lugar. Os grandes padres da igreja do passado, os pais da igreja, os apóstolos não vêm em segundo lugar. Só existe um único adorado. Não é que ele é o mais adorado. Jesus é o único adorado. Irmãos, compreenda o que está na Bíblia. Não é que Jesus é o mais adorado, irmãos. Jesus é o único digno de adoração. E se nós adorarmos uma outra coisa, um outro alguém, além de Jesus, nós estamos incorrendo em contra a Bíblia. Jesus é o único adorado. E ele mostra isso dizendo, não existe privilégios no reino. Existe o adorado e existem os demais que reconhecem o seu poder e a sua graça. Mas tem mais um texto, onde Jesus nivela e diz para nós que Maria, embora sendo especial e agraciada, não é superior a você e a mim. Tudo Bíblia, mais um texto que você vai ver. Lucas 11, 27. Quando Jesus dizia essas coisas, uma mulher da multidão exclamou, feliz é a mulher que te deu a luz e te amamentou. Ele respondeu, antes, mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Jesus está falando sobre o caso da casa ficar vazia e vir 7 espíritos dominar essa casa. De repente uma mulher canta lá de trás dizendo, ei, deixa eu falar. E Jesus, pois não, a palavra é sua. No meio da multidão ela diz, feliz é a mulher que te deu a luz e os seios que te amamentaram, em outra tradução. Jesus olha para aquela mulher exaltando a figura da sua mãe. Exaltando a figura acima do que seria o natural, acima do que seria o ideal, acima do que seria o proposto por Deus. Quando ele vê essa exaltação, ele fala, calma. Mais felizes ainda, olha aí irmãos, eu sou mais feliz ainda, se eu ouvir a palavra de Deus e obedecer. Ou seja, quando eu obedeço a palavra do Pai, eu sou agraciado. Quando eu obedeço a palavra do Pai, eu sou bem-aventurado. Quando eu obedeço a palavra do Pai, eu me igualo. E eu sou igual àquela legião de adoradores, aquele reino de adoradores que reconhecem que Jesus é o único a ser adorado e fora ele não existe outro. Vocês estão percebendo e entenderam? Maria, queridos irmãos, ela é venerada às vezes. E a palavra venerar vem do latim, que significa desejo de Vênus. Vênus era a deusa pagã, cultuada nos rituais religiosos de Roma. E surgiu então a veneração. Venerare, desejar Vênus, querer Vênus. Vênus era a deusa da beleza, a deusa da arte, a deusa do encantamento. Então venerar é querer a deusa. E nós queremos venerar. Queremos venerar coisas, objetos e pessoas. E não existe veneração. Não existe adoração, não existe veneração. Pastor, o que sobrou então? Como assim, pastor? O que eu posso aprender com Maria então? Aí que vem. Reverência por Maria. Olha só que interessante do latim, reverere, respeitar ainda mais. Essa palavra verere significa respeitar. E significa fazer de novo. Por exemplo, encontrar, reencontrar. É mais legal, né? Eu reencontrei o fulano, eu intensifiquei o meu encontro. Venerar, no caso aqui, não é venerar, é verere, significa respeitar. Respeitar, ou seja, respeitar ainda mais. Ainda mais. Ou seja, sabe o que nós podemos fazer por Maria, de certa maneira? A gente pode respeitar a sua história. É a única coisa que nós podemos fazer. Porque adorar Maria transgride a sua história e desrespeita a sua memória. Transgride a história dela na Bíblia e desrespeita a sua memória.
O que nós podemos fazer por Maria, ou com a história de Maria, é respeitar, é reconhecer e propagar os ensinos que ela nos deixou de adoração a Jesus, de subserviência à palavra de Deus, de entrega total e absoluta, que nós precisamos aprender a fazer. Deixa eu trazer um aspas aqui, irmãos. Nós entendemos que devoção não existe a não ser devoção a Jesus. Mas ser devoto é ser igual a. Então, vamos supor que você queira ser devoto a Maria. Será que você consegue andar por onde essa mulher andou? Será que você consegue se posicionar como essa mulher se posicionou? Teria a coragem da fé que ela tem? Teria a postura que ela teve? Na verdade, a gente não consegue ser devoto de ninguém, porque a gente não consegue imitar nem mesmo Maria, que foi humana como nós. Portanto, a gente precisa aprender com as lições, desenvolver, porque adorar, nesse caso, transgride a sua história e desrespeita a sua memória. Nós estamos colocando num lugar onde não deveria ser colocado, mas também a gente não pode tirar ela do lugar que ela está, porque ela é muito importante, ela é referencial para a história do cristianismo, e é sobre ela que eu quero falar com você essa noite. Aprender com Maria. Porque em Maria não é adoradora. Desculpe, Maria é adoradora, mas não adorada. Maria é adoradora, mas não adorada. E de onde eu tiro isso? Lembra do texto? Uma adoradora digna de ser respeitada. Que eu não posso chegar aqui e falar que essa mulher não existiu, falar que essa mulher não serviu, dizer que Maria era uma mulher de subcategoria. Eu não posso dizer isso, porque Maria é uma mulher digna de ser respeitada pela sua postura de adoração. E como que eu sei disso? Lucas 1,46 foi o texto que eu comecei com vocês essa noite. Minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Você seria capaz de dizer o que Maria disse? Você que seria capaz de dizer o que Maria disse? Quer aprender com Maria? Ah, pastor, que legal, né? Maria, então, é assim uma pessoa como nós? Sim, ela é uma pessoa como nós, na Bíblia Sagrada. Só que talvez muito além de nós pela sua postura. Embora sendo como nós, ela desenvolveu uma fé e uma postura diante de Cristo muito maior que nos deixa envergonhados. A postura de Maria na palavra de Deus nos deixa envergonhados. Eu fico ruborizado por ver a ousadia da fé dessa mulher, a adoração dessa mulher e a minha covardia. E ver a minha religiosidade, às vezes tão aparente. E ver, às vezes, o meu cristianismo de conveniência. Quando eu olho para a história de Maria, quando eu vejo essa mulher dizendo, sou a serva do Senhor. Quando eu vejo essa mulher não pedindo provas e falando, pode fazer agora a tua palavra. Quando eu vejo essa mulher adorando ao Senhor, como ela está adorando aqui, eu fico ruborizado de vergonha. Porque você pode estar dizendo assim, pastor, mas é tão fácil. A gente canta na igreja. A gente celebra o nome de Jesus na igreja. É tão fácil dizer essas palavras. Vamos repetir comigo? Vamos lá, me ajuda. Minha alma... Pera, vamos. 1, 2, 3. Minha alma... É fácil dizer essas palavras, né? Agora, se você estivesse com uma faca no pescoço e alguém dizendo para você, diga essas palavras que eu corto a sua garganta, você diria? Diria? Se uma pessoa falasse para você, diga essas palavras que eu corto a sua garganta, você diria? Maria disse. Mas Maria estava ameaçada de morte? Claro que estava, queridos. Olha Deuteronômio 22. Ela estava grávida antes do casamento. Se numa cidade um homem se encontrar com uma jovem prometida em casamento e se deitar com ela, leve os dois à porta daquela cidade, apedreje-nos até a morte. A moça porque estava na cidade não gritou por socorro, e o homem porque desonrou a mulher do outro homem. Elimine o mal dentre vocês. Apedreja essa mulher que está grávida. Não, mas é do Espírito Santo. Ah, Maria, conta outra história, querida. Essa história não cabe mais. Quando Maria recebe a informação que ela estava grávida, ela adora. Nesse caso, adorar, queridos, é correr risco de vida. Maria está correndo o risco de morrer e ainda está adorando. Maria está com a degola preparada. Maria está com apedrejamento declarado. E mesmo assim continua adorando. Você seria capaz de adorar a Deus correndo o risco de morrer? A gente não consegue adorar a Deus em crise. O filho bate o carro, ai meu Deus do céu, e Deus não existe mesmo porque bateu o carro. A gente não consegue adorar em meio à traição. A gente não consegue adorar em meio às decepções da vida. Não, porque eu comecei na igreja, eu estava feliz na igreja, aí de repente aconteceu aquele negócio com aquela pessoa, eu não vou mais na igreja.
A gente não consegue adorar em meio à frustração, não, porque eu pensei, pastor, que ia dar tudo certo na minha vida, e não deu certo. Maria adora em zona de degola, Maria adora em campo minado, Maria adora em meio ao sofrimento, em meio à crise, em meio ao risco de morrer. E nós? Não é o caso de adorar Maria, irmãos. É o caso de ver essa adoradora e a postura de uma mulher que reconhece em Deus a sua fonte, seu prazer, sua alegria. Para ela não importa a vida, para ela não importa a sua história, para ela não importa a sua trajetória, para ela não importa a sua família, para ela não importa o seu nome na sociedade, para ela não importa o que as pessoas vão pensar. Para ela é dizer: minha alma engrandece ao Senhor. Eu posso morrer, as pessoas vão tratar-me com preconceito, as pessoas vão me humilhar, as pessoas vão me desprezar, as pessoas vão me julgar, mas minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. A gente seria capaz de seguir o exemplo de Maria? Ser adorador é ter a postura de Maria, é aprender a adorar em meio às vitórias, mas também aprender a adorar em meio às derrotas, aprender a adorar a Jesus quando a cura vem, e aprender a adorar Jesus quando a cura não vem. Aprender a adorar Jesus quando tem dinheiro na conta, e aprender a adorar Jesus quando você não tem dinheiro na conta. Aprender a adorar Jesus quando as coisas vão bem, aprender a adorar Jesus quando as coisas vão mal. Aprender a adorar Jesus quando o casamento está certo, aprender a adorar Jesus quando o casamento não está tão bem dessa forma. Maria me mostra que quando uma pessoa ama Deus verdadeiramente, ela não está pouco se lixando, ela está pouco se lixando para a realidade ao seu redor. O que ela quer é manter os olhos fitos no seu Criador, no seu alvo da sua adoração. E você, meu irmão, minha irmã, e eu nessa noite, e nós, a gente desvia o foco, não desvia? Você não entrou aqui desviado? Disse: Deus, hoje eu não vou adorar. Por quê? Porque hoje o meu camarada lá não pagou a conta. Hoje eu não vou adorar. Por quê? Porque hoje eu perdi dinheiro na rua. Deus deve estar de brincadeira comigo, está me perseguindo, eu perdi dinheiro. Eu não vou adorar a Deus por quê? Porque, entendeu? Eu recebi um diagnóstico médico contraditório e eu não quero adorar a Deus, um Deus que me traz enfermidade dessa forma. Você seria capaz de ter a postura de Maria, de adorar com a faca no pescoço? Maria me ensina demais. Então, de outras palavras, é fácil a gente colocar Maria numa posição que ela não está. O difícil é olhar para ela e falar assim: eu quero andar como ela andou, eu quero ter a fé que ela teve, eu quero me posicionar como ela posicionou. É fácil colocar Jesus num lugar exaltado e ficar olhando para ela como se ela fosse uma imagem poderosa para trazer alguma coisa de benesse ou alguma coisa abençoada para nós. O difícil é andar como ela andou. É fácil estampar uma figura de Maria e colocar no peito. O difícil é ter peito para andar como Maria andou, ter a fé que essa mulher teve. É fácil, irmãos, criar as culturas religiosas em torno de um personagem. O difícil é aprender a andar como esse personagem andou. Maria está cheia de exemplos para mim, de uma pessoa que, custe o que custar, sabe e reconhece e sabe como adorar a Deus. Então eu encerro com vocês essa noite que Maria é uma adoradora digna de ser respeitável. Maria não é adorada, mas ela é uma adoradora sem tamanho. Maria não é adorada nesse lugar, mas ela é reconhecida como uma adoradora que eu preciso imitar. Uma mulher que vai até as últimas consequências cantando: minha alma engrandece ao Senhor. Imagina você lá, diagnóstico de câncer, saindo do hospital com o diagnóstico de câncer: minha alma engrandece ao Senhor. Imagine você com o resultado agora de que seu filho está usando drogas, e você lá com o resultado na mão, comprovado pelo exame, você fala: minha alma engrandece ao Senhor. Imagine você tirando o extrato da sua conta e vendo o cheque especial estourado sem limite, e falando: minha alma engrandece ao Senhor. Imagine você perdendo, sendo injustiçado, sendo passado para trás. Imagine você sendo humilhado. Imagine você sendo desbancado. Imagine você frustrado, decepcionado, angustiado, deprimido. Imagine você na condição de Maria, aprisionado por julgamentos. Imagine você sendo colocado vítima de preconceitos. Imagine se você seria capaz de cantar: minha alma engrandece ao Senhor. Oh Deus, eu preciso aprender com Maria. Eu preciso aprender a cantar essa canção como ela cantou, mesmo em tempo de crises. Eu espero que terça-feira que vem você volte, porque você não depende de circunstâncias para adorar Jesus. E se você está aprendendo com Maria nessas terças-feiras, semana que vem você vai aprender ainda mais. E se as coisas ruins acontecerem em sua vida essa semana, você tem um perfeito exemplo de uma mulher que adora, mesmo em meio às crises. João 4:23. Vem a hora e já chegou.
e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses adoradores que o Pai procura. E aqui eu quero fechar com você com uma coisa muito interessante. Deus levanta pastor, irmãos. Deus levanta profeta. Deus levanta evangelista. Deus levanta apóstolo. Deus levanta mestres. Mas tem uma classe de pessoas que Deus não levanta, Ele procura, que são os adoradores. Deus não levanta adorador, Deus procura adorador. Por isso que uma camponesa perdida na Galileia, por isso que uma camponesa perdida num ambiente sem religião, uma camponesa esquecida do mundo, mulher afastada da sociedade, sem ser contada entre o censo de Israel. Por isso que uma camponesa no meio do nada, um anjo aparece e diz: salve a agraciada. Deus encontrou uma adoradora, Deus encontrou uma mulher que tinha um coração sincero. Ah, como eu queria que essa noite Deus me encontrasse nesse lugar e olhasse para mim e dissesse: bem-aventurado você é, porque você é um adorador. Porque antes de Maria ser a bem-aventurada, Maria já era adoradora. Deus a achou, porque Deus procura. E Deus procura adoradores, e não adoradores fajutos, não adoradores de canções, não adoradores de microfone, não adoradores de instrumento, não adoradores de terça a terça. Deus procura verdadeiros adoradores, que adorem o Pai, em casa, na igreja, no dia a dia, na bonança, na tempestade, em qualquer situação. Deus quer que você seja um adorador como Maria. Adore então, meu irmão, aprenda a adorar. Deus achou aquela mulher no meio do nada, porque era uma adoradora. Deus pode te encontrar essa noite, no meio da sua aflição, no meio da sua tormenta, no meio da sua luta. Deus pode te encontrar no meio do nada, se o seu coração for adorador como o de Maria. Vamos ficar em pé, nós vamos orar. Você que está na sua 5ª, 6ª e 7ª semana de campanha, você vai vir à frente. Quero pedir que a equipe de louvor venha aqui, rapidamente. Nossa equipe de intercessão se posicione. E eu quero que você adore. Ah, como eu gostaria que você adorasse essa noite. Eu não sei o que você está passando na sua vida, mas Maria é uma adoradora que me ensina a adorar em meia crise. Eu queria que você fizesse isso essa noite, adorasse ao Senhor. E você que quer começar a sua campanha de oração, aqui estão os cartões. O que você vai fazer? Vai vir à frente, receber oração como todo mundo, e depois você vai pegar um cartãozinho aqui ou na secretaria. Coloca na sua Bíblia, semana que vem você vai fazer a 2ª semana de campanha. Quer começar a sua campanha hoje? Então, vem à frente receber oração junto com esse pessoal. Nós vamos interceder por você. Você vai levar o seu cartãozinho e semana que vem você vai voltar para continuar acompanhando essa série de mensagens, vai continuar buscando a Deus. Vamos orar por você que está na 5ª, na 6ª e na 7ª semana de campanha. Você que vai começar hoje, vem aqui que nós queremos orar por você. Cante no seu lugar, adore ao Senhor no seu lugar com essa canção como um adorador. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o teu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o teu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Não importa quem você é, não importa o que você fez,
Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele Apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Obrigado, Pai, pela Tua palavra que nos confronta a sermos adoradores tais como Maria foi. Levanta nessa igreja homens e mulheres hoje que vão adorar, que não vão reclamar, que não vão blasfemar, que não vão ser pessimistas, não vão ser pessoas contrárias, mas serão pessoas que vão fluir em adoração, dizendo que o Senhor é maravilhoso. E o Senhor está procurando essas pessoas para abençoar. Em nome de Jesus, encontra adoradores essa noite, porque eu sei que esses o Senhor não levanta. Como encontrou Maria na Galileia, o Senhor pode encontrar hoje homens e mulheres em Sertanópolis e fazer uma obra especial, espetacular em nossa vida, em nossa história, em nossa existência, em nome de Jesus. Amém. Siga adorando essa semana como Maria adorou. Semana que vem a gente continua aprendendo com Maria. Deus abençoe, irmãos. Uma boa semana. Vamos com Deus. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa